Olá, viajantes! Eu sou a Adriana e o destino improvável de hoje é Salta, na Argentina. Salta é a capital da província de mesmo nome, no norte da Argentina. É uma das cidades do país que mais preservou a arquitetura colonial, mas é uma cidade grande e movimentada. Atenção se você for visitar Salta em setembro. No dia 15, acontece uma procissão em homenagem a Nossa Senhora dos Milagres na cidade. Durante todo o mês que antecede a procissão, milhares de peregrinos chegam à cidade, que fica, de acordo com os guias dos tours que eu fiz, absolutamente lotada e intransitável. Se for nessa época, reserve acomodação com bastante antecedência. Salta conta com um convento de clausura, o Convento São Bernardo. Durante o Walking Tour, o guia explicou um pouco da história do lugar onde habitam algumas irmãs que nunca saem dali. Confesso que fiquei um pouco impressionada com a história do convento e com a ideia de jamais sair de determinado lugar. Almocei no restaurante Dona Salta, no centro da cidade, próximo à igreja de São Francisco. O ambiente é agradável e até estava tocando umas músicas no estilo gaúcho, só que em espanhol. Comi um bife à milanesa com batatinha frita, que estava bem gostoso e bem servido. Com um refrigerante, a conta ficou em 2.370 pesos. Fiquei hospedada no hostel Prisa Mata. Eles têm ar-condicionado no quarto, que é ligado apenas à noite, e cortininha nas camas. Achei bem peculiar o fato deles terem um ventilador exclusivo para cada cama do quarto de 8 camas em que me hospedei. Nunca tinha visto isso em um hostel. Vamos falar sobre Salta? Salta não é exatamente uma cidade bonita, mas é uma excelente base para explorar o norte da Argentina. Eu fiquei 6 noites na cidade e em 4 dias eu fiz excursões de um dia. Vai ter vídeo aqui no canal falando sobre cada uma dessas excursões e explicando tudo o que você precisa saber, com preços e todos os detalhes. E em 2 dos outros dias eu fiquei por Salta mesmo, fiz um walking tour na cidade, visitei museus, descansei, pois o ritmo de fazer essas excursões lá no norte da Argentina de um dia inteiro acaba sendo bem puxado. Então foi bom ter aí um dia no meio, um dia intermediário para ficar de boas e dar uma descansada. Agora, por falar em museus, eu quero compartilhar com vocês sobre um museu muito especial que nós temos lá em Salta. É o Museu de Arqueologia de Alta Montanha e é algo único no mundo. Gente, sério, eu fiquei muito mesmo impressionada com esse museu. Explico. Lá em 1999, alguns exploradores encontraram num vulcão que tem lá na Argentina, um vulcão chamado Luxaichaco, vou deixar o nome escrito na tela, lá no território da Argentina, algumas múmias, digamos assim. Na verdade, não são múmias, mas são corpos de 3 crianças com mais de 500 anos que pertenciam ao Império Inca. Essas crianças, elas foram enterradas, digamos assim, na montanha, durante rituais do Império Inca. Durante esses rituais de oferenda, as crianças elas recebiam um pouco de bebida alcoólica e eram enterradas vivas enquanto dormiam, em câmaras nas montanhas. O pensamento dos membros do Império Inca naquela época, que realizavam aí esses rituais, não era de que as crianças iam morrer, mas apenas que elas iriam fazer uma viagem e se juntar, se encontrar com seus antepassados, que seria até uma honra. E junto com essas crianças também foram encontrados alguns objetos pessoais que também estão expostos lá no Museu Arqueológico. E não é correto dizer que esses corpos, eles são múmias, porque eles não passaram por nenhum tipo de mumificação, como por exemplo, passaram lá as múmias famosas lá do Egito. Os corpos, nesse caso, eles foram conservados apenas pelas condições climáticas e pelas condições de altitude do lugar em que foram colocados.
o que deixa, na minha opinião, tudo ainda mais impressionante. E essas 3 crianças, elas eram um menino de aproximadamente uns 7 anos, uma menina, que estimam a idade em uns 6 anos, e uma garota um pouco maior com idade estimada de 15 anos. E eles foram então chamados, né, em espanhol, de niño, niña del Racho e doncella, respectivamente. A menina, ela recebeu esse nome aí de Niña del Racho, porque o seu corpo, ele sofreu a ação de um raio que caiu e atingiu o corpo dela após a morte, né? Não foi a causa da morte, foi após, mas deixou marcas aí na região do pescoço, enfim, até um pouco do rosto. E os corpos dessas crianças, eles estavam perfeitamente conservados quando foram encontrados e são mantidos assim até hoje em conservação, em condições aí que conserve os corpos lá nesse Museu de Arqueologia de Alta Montanha de Salta. E os 3 corpos, eles se revezam em exposição no museu. No dia que eu estava lá, que eu visitei, era o menino que estava em exposição. E, gente, é muito, mas muito impressionante mesmo o nível de conservação. É surreal, eu nunca tinha visto algo assim. O menino tem os cílios conservados, não tem nenhum sinal de decomposição no corpo. É como se fosse realmente uma criancinha pequena, sentadinha, encolhidinha, dormindo, sentada. E olhando, parece realmente inacreditável que o corpo tenha mais de 500 anos. Bom, gente, eu acho que, né, é até meio óbvio que não é possível tirar fotos e nem filmar a maior parte do museu, a parte justamente em que o menino e os objetos que foram encontrados lá na montanha estão em exposições, não é possível tirar fotos e filmar. Eles explicam lá em cartazes no museu que isso é uma tentativa de respeitar, afinal de contas, né, o corpo ali, porque era uma pessoa que estava ali. E tem vários vídeos lá no museu mostrando o trabalho dos pesquisadores que encontraram os corpos e todo o trabalho de conservação que é realizado. Bom, eu não tenho então, né, fotos e vídeos aí dessa parte da exposição, da maior parte da exposição, óbvio que eu respeitei, né, a regulação deles lá de não filmar, mas eu vou deixar no box de descrição o link para o site do museu, em que lá tem várias informações, e também pesquisando no Google você acha fotos e outras informações sobre essa descoberta arqueológica, sobre o museu e tudo mais. Gente, desde a minha visita ao Peru, eu sou completamente apaixonada pela história do Império Inca. E esse museu é extremamente bem explicado, com muita informação. Tudo está em inglês e em espanhol, e tem bastante material para ler. Para estrangeiros, a entrada custa 800 pesos. E o museu não abre nas segundas-feiras, importante. Se você estiver em Salta, não deixe de visitar, vale demais a pena. Esta área em que jovens dançam no final da tarde é um espaço cultural da cidade. Conta até com um cinema ao ar livre, além de um espaço de exposições. O Museu de Belas Artes de Salta se localiza nessa bela casa. É um museu pequeno para uma visita rápida. A entrada é gratuita, o museu funciona das 10 às 20 horas e fecha nas segundas-feiras.